minha trajetória até me tornar um investidor. Este é o quarto vídeo dessa série de 5 vídeos que eu falo sobre tudo que eu fiz, tudo que aconteceu na minha vida até me tornar um investidor. Se você tem acompanhado esse conteúdo, então eu peço a você nesse momento, não se esqueça aí de se inscrever no canal e deixar o seu like. Se esse conteúdo de alguma forma tem ajudado você, deixa aí o seu like aí e se inscreva no canal. Então, continuando o que eu estava dizendo, né? O tempo foi passando e eu fui mudando de trabalho, mudando de emprego, né? E cada vez mais eu comecei a ganhar melhor, vamos dizer assim. Eu comecei a ganhar um salário melhor, só que tudo continuou do mesmo jeito. Eu fui ganhando mais, ganhando melhor, mas eu nunca consegui poupar algum dinheiro. Eu lembro que, e muitas vezes eu sempre olhava na conta assim, nunca tinha nada, nunca sobrava nada. E um pouquinho antes disso, ver como é as coisas, né? Eu lembro que quando eu saí desse meu primeiro emprego, o que foi que eu fiz, né? Eu peguei aquela indenização que eu recebi lá, depois eu dei entrada no seguro-desemprego, essas coisas, e o valor daquela indenização lá, eu lembro que eu comprei uma moto. Isso foi no ano de 2002, eu saí de lá acho que fevereiro de 2002 eu saí. Foi isso mesmo, fevereiro de 2002. Então eu peguei aquele valor da indenização, comprei uma moto usada na época, né? Fiquei feliz da vida, já tinha tirado também a habilitação naquela época, então comprei uma moto. O tempo foi passando, e eu comecei e voltei a trabalhar de novo naquele primeiro lugar onde eu trabalhei lá, né? Enquanto não apareceu outra coisa melhor, fiquei trabalhando lá. Só que com o tempo depois o que aconteceu, né? Eu vendi aquela moto, depois de vender aquela moto lá, eu torrei todo aquele dinheiro. Eu acho que com a média naquela época, se não me engano, eu paguei 2.000, acho que foi 2.000 alguma coisa na moto lá, mais ou menos isso. E depois eu vendi, aí peguei aquele dinheiro lá naquela época, né? Eu já tinha conta, né? Que recebia salário, que era poupança, né? Conta, deixei lá o dinheiro, mas estava sempre indo lá, tirava algum valor para sair para algum lugar, gastava. Ia para outro lugar, tirava um dinheirinho, gastava, tirava mais um pouquinho, até que um dia eu olhei e não tinha mais nada. Então você vê que quando a gente não tem esse conhecimento, quando a gente não tem essa, vamos dizer assim, essa habilidade de educação financeira, a gente parece que está perdido vamos dizer assim, no espaço. A gente não sabe o que fazer, a gente tem o dinheiro na mão que poderia nos render alguma renda, mas a gente não tem esse conhecimento, então a gente vai gastando, até uma hora que a gente não tem mais nada. Então, como eu disse, né, as coisas foram melhorando, eu fui arrumando emprego melhor, ganhando salário bem melhores. Eu lembro que em 2014, por exemplo, antes eu tive outros empregos, mas em 2014, eu trabalhei no lugar lá, trabalhei na refinaria, que o salário que eu ganhava lá, naquela época, em 2014, era praticamente o que eu ganho hoje. Pra você ver como era a coisa, né? Naquela época, né? Porque assim, naquela época também estava bombando de trabalho, né? Na refinaria e tudo mais, então as empresas estavam pagando um bom salário, vamos dizer assim, né? Tinha muita regalia por fora, tinha cartão alimentação, tinha cartão refeição, tinha PLR de 6 meses, então era uma coisa que você ganhava bastante dinheiro. Mas o que aconteceu? Ganhei bastante dinheiro naquela época, mas mais uma vez não consegui juntar aquele dinheiro e investir parte daquele valor. Porque se naquela época eu tivesse investido, desde esse tempo que eu comentei com vocês, hoje eu estaria num patamar bem melhor. Então isso foi parte, né, do que aconteceu na minha vida, na minha história. Eu quis trazer para vocês entenderem que se vocês estão passando por isso, se vocês estão vivendo dessa maneira, é o momento agora de parar, refletir sobre tudo isso que eu falei e começar a mudar o rumo da sua trajetória, da sua vida, começar a poupar algum valor, para que você no futuro possa ter uma vida melhor, você possa ter um patrimônio acumulado, possa ter algum valor que possa te gerar renda passiva, né? Sem que você precise trabalhar por ela. Bem, agora, a partir desse momento agora, eu quero falar para vocês como está a minha vida hoje, depois que eu conheci essa parte de investimento. O que mudou, né, de lá para cá, né? Então vamos lá. Hoje eu estou com 41 anos. Eu comecei a entrar nessa parte desse mundo de investimento com 39 anos, outubro de 2021. Hoje a gente está em setembro, próximo mês agora vai fazer 2 anos que eu comecei a investir. Vai fazer 2 anos que eu me tornei investidor, vamos dizer assim.
E como eu comecei a investir? Eu lembro que um certo dia, num dado momento, eu comecei a pensar, a refletir sobre a vida, né? E olhei para a minha vida, né? E olhei para a minha conta bancária e vi que não tinha nada. E vi que eu estava trabalhando, que eu sempre trabalhei, e eu não tinha nada, não tinha nenhum valor guardado lá que me rendesse alguma coisa. Então eu parei para pensar isso assim comigo mesmo, né? Eu pensei, eu tenho que começar a guardar algum dinheiro, porque senão eu vou passar a vida toda só correndo atrás do dinheiro, né? Como diz aquele Robert Kiyosaki lá no livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é a corrida dos ratos, né? É aquela corrida que você passa a vida toda trabalhando, correndo atrás do dinheiro. 30 dias do mês. Quando chega no final do mês, você pega aquele valor, paga todas as suas contas, fica zerado e depois você começa de novo do zero. E você começa a fazer aquela corrida dos ratos, que é que ele explica lá. Você está correndo atrás do dinheiro, quando ele chega na sua mão, você paga tudo, fica zerado, aí você volta de novo e vira aquele ciclo. Então eu comecei a pensar, poxa, eu preciso guardar algum dinheiro. Então eu peguei e disse, vou pegar aqui, vou investir R$200. Eu lembro que eu tinha aberto uma conta, né, no banco digital na época, né? E eu vi lá que tem um CDB lá, CDB de liquidez diária, né? Aí tem lá CDB mais limite de crédito. Ou seja, você investia um valor naquele CDB e aquele valor ficava como um crédito no seu cartão. Naquela época eu estava sem cartão de crédito também, só tinha cartão de débito. Então eu pensei, vou fazer isso, pelo menos eu invisto lá R$200, vai me render alguma coisa lá. Eu não sabia exatamente como seria esse rendimento, né? Sabia que seria pouco, mas peguei e investi lá R$200. O que aconteceu? Naquele cartão que era só débito, ele virou crédito também. Então eu poderia comprar crédito com aquele valor que estava lá, que foi os R$200, é como se fosse um cartão pré-pago, né? E mesmo eu fazendo compra com aquele valor, aquele dinheiro lá continuava rendendo. Era como se os R$200 ainda estivesse lá, mesmo eu tendo comprado alguma coisa, embora fosse parcelado ou não. Só que eu só podia resgatar aquele valor se eu pagasse a dívida que eu comprei, né, para depois poder resgatar. E eu fui acompanhando lá, e quando a gente começa a investir, no início, a gente parece que é impulso, você não consegue. Toda hora você quer estar olhando lá quando está rendendo. E eu lembro que no caso do CDB, né, como ele rende todos os dias úteis, né, eu lembro que toda vez quando eu ia sair para trabalhar, na parte da manhã, eu dava uma olhada para ver quanto tinha lá. Aí R$200 aumentava alguns centavos, aí no outro dia mais alguns centavos. Na média, no mês, dava R$2, que era mais ou menos 1%, dava um pouco menos de 1% no início, quando eu comecei, né? Mas dava bem pouquinho mesmo. Aí o que aconteceu, né? No outro mês eu fui investindo de novo, sempre nesse CDB de mais limite de crédito, né? Fui investindo nele. E ao começar a investir nesse CDB, eu fui vendo que tinha outras coisas. Eu tinha esse CDB, aí eu comecei a ver que tinha LCI também, que você não pagava imposto de renda. Aí o que aconteceu, né? Eu comecei aprendendo sobre esse investimento, né? Sobre esse investimento de renda fixa. E fui investindo lá. E num dado momento eu percebi que se eu investisse também no LCI, ela ia trazer um retorno melhor, não ia pagar imposto de renda e tudo mais. Então eu comecei a investir na LCI também. E sempre assim, aos pouquinhos. E foi indo, aos pouquinhos, foi indo. Aí eu comecei a me aprofundar naquilo. É como eu disse, né? Quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue ir bem mais além. Quando a gente não tem, infelizmente, a gente vai estar sempre, num certo nível que a gente não vai conseguir subir. Geralmente a gente vai estar naquele nível e vai caminhar sempre naquele nível ali. Você não vai conseguir dar aquela alavancada. Mas, quando você começa a buscar conhecimento e aprender, você começa a ver que existem várias formas de investir, vários tipos de investimento, investimentos seguros, investimento um pouco mais arriscado, mas que também pode trazer um retorno bem maior. Então, quando foi outubro, né, de 2021, eu comecei a investir. Eu lembro que aproximadamente um ano depois eu entrei no Tesouro Direto. Comecei a aprender antes sobre ele, vi vários vídeos, fui aprendendo sobre o Tesouro Direto, como funcionava e tal. E o que eu fiz, né? Eu vi que no Tesouro Direto eu tinha lá o Tesouro Selic, que é praticamente parecido com o CDB, eu tinha o Tesouro Pré-fixado, eu tinha também o IPCA+, e eu me interessei mais pelo IPCA+. Por que eu me interessei mais por ele? Porque eu percebi que nele eu tinha um risco também maior, assim, de perder dinheiro. No caso de eu querer fazer um resgate antecipado, se eu precisasse do dinheiro, eu tinha um risco de perder, mas eu também tinha uma oportunidade muito grande de ter um ganho maior do que aquilo que eu contratei. Por exemplo, eu contratei lá comprei alguns títulos do Tesouro
IPCA+, que estava pagando IPCA mais 6,2, IPCA mais 6,5, IPCA mais 6 alguma coisa. Eu percebi que ao longo dos anos você poderia ter um bom ganho na chamada marcação a mercado, que é você comprar o título, vamos dizer lá, você compra o título a IPCA mais 6. Aí o valor daquele título, vou dar um exemplo, é R$1.000. Se aquela taxa de juros, que é IPCA mais 6, cair para IPCA mais 5, aquele rendimento que você ia ter durante aquele tempo que está determinado lá, que era o IPCA 2045, o seu rendimento vai aumentar bem mais, ou seja, você vai poder fazer um resgate antecipado e ter um alto ganho na marcação a mercado. Então, quando eu comecei a aprender sobre ele, eu comecei a fazer alguns aportes também no Tesouro Direto. E fui investindo no Tesouro Direto, e fui fazendo, todos os meses eu fazia algum aporte no Tesouro Direto, e eu vi que aquilo estava me trazendo um grande retorno. E como eu disse, no início a gente fica toda hora olhando no aplicativo do celular, olhando como é que está, quanto rendeu, até chegar um dado momento que você desapega daquilo, que você olha, mas já não olha mais com tanta frequência, né? E você vê que as coisas estão dando certo. Então eu fui investir no Tesouro Direto, em Tesouro Direto, alguns CDBs também, fui investindo em alguns CDB pré-fixado, comecei a comprar também algumas LCIs e LCA pré-fixadas que estavam pagando uma boa rentabilidade, né? E como eu fui aprendendo sobre investimento, eu percebi que se eu comprasse alguns títulos também pré-fixado e como tinha perspectiva da queda da Selic, ela ia cair, mas eu ia continuar recebendo aquele mesmo valor. Então eu continuei fazendo isso, comprando alguns pré-fixados, alguns atrelados ao IPCA e fui aprendendo. Aí o tempo foi passando, o que eu fui fazendo? Comecei também a aprender sobre fundos imobiliários, ver como funcionava, como é que fazia para comprar os fundos imobiliários e tudo mais, e fui aprendendo sobre ele. E depois que eu comecei a aprender sobre ele, então eu comecei também a comprar fundos imobiliários. Fui comprando alguns fundos, comprei alguns fundos de laje corporativa, comprei de shopping, né? Comprei um fundo de papel também, comprei de galpões logísticos. Fui comprando alguns fundos que vai gerando para mim rendimento todos os meses. E nos fundos imobiliários, a gente tem, né, o dividendo yield que cai todo mês na nossa conta, que é como se fosse o aluguel. E você tem também a valorização, né? Ou seja, você, assim como um imóvel, né? Você, por exemplo, se você tem uma casa, comprou ela hoje. Comprei minha casa hoje por 200 mil. Daqui a um ano, ou quem sabe 2, ou até menos, né? 3 anos, aquela casa vai se valorizando ao longo do tempo. E também pode acontecer de desvalorizar, né? Depende do que acontece na cidade, no bairro. Ela pode valorizar ou desvalorizar. Nos fundos imobiliários é a mesma coisa. Você compra um fundo imobiliário e ele, ao longo do tempo, ele pode valorizar ou desvalorizar. Então, dependendo do momento que você compra, depois que você aprende, você consegue comprar alguns fundos imobiliários que estão num preço bem barato, né? Para que no decorrer do tempo, né, dos anos, eles comecem a valorizar e você ganhar não só com a valorização, mas você ganhar além da valorização, você ganhar também com dividend yield todos os meses, que é um aluguel que os fundos imobiliários pagam para cada cotista, né? Ou seja, você recebe uma parte daquilo que você comprou, né? Você comprou uma cota lá, então por cada cota, vamos dizer assim, ele vai pagar, vamos dizer um exemplo, está pagando R$1 por cota, dependendo do fundo que você comprou. Se você tem uma cota lá, você vai receber R$1. Se você tem 10 reais. Se você tem 100 cotas, você vai receber R$100 por aquelas cotas lá. Então eu fui aprendendo sobre fundos imobiliários, fui investindo, e hoje faz quanto? Hoje faz exatamente 1 ano e 11 meses que eu estou nessa, vamos dizer assim, nessa vida de investidor, me tornei um investidor, não sou um profissional ainda, não tenho um amplo conhecimento, mas aquilo que eu tenho aprendido, eu tenho tentado passar para vocês nesse canal, para que vocês possam também sair, né, vamos dizer, de uma vida talvez parecida com a que eu tinha no passado, para ter uma vida bem sucedida, como tem sido a minha agora nessa parte de investimentos. Então o tempo foi passando, e como é que está hoje a minha vida, né, a minha parte de investimento? Para quem não tinha nada na conta, para quem vivia todo o tempo só trabalhando para pagar a conta e não sobrava nada, hoje eu já consegui acumular um patrimônio aí em 1 ano e 11 meses de R$30 mil. E isso não aconteceu da noite para o dia, para você ver, né? Passaram-se quase 2 anos, 1 ano e 11 meses. E no início, é bem demorado para você conseguir. Até você chegar nos primeiros 10 mil, demora bastante. Você vai investindo aos poucos, e aquilo vai indo bem pouquinho, gradativamente. Mas cada vez mais que você, todo mês,
tem aquela frequência de fazer o aporte todos os meses, vai chegando um tempo que aquele valor vai subindo, os juros compostos vai trabalhando a seu favor, e você vê que aquele início da sua trajetória, que começou com tão pouco, ela vai decolando aos poucos. Então, eu comecei com 200, foi aumentando para 300, quando pensou que não, você olha, você está com 500, 600, 800, aí de repente você recebe algum valor também, você pensa logo, vou investir parte desse valor, vou investir o valor todo se você conseguir, algum valor que você recebeu que você não estava contando com ele. Então assim foi na minha vida. Então hoje, eu espero que vocês tenham acompanhado todos esses vídeos dessa série aí, desses 5 episódios, e eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado você com tudo isso que eu conto sobre a minha história até me tornar um investidor. Obrigado aí e até a próxima.